Olá, amigos. Hoje, 28 de agosto, estamos ao vivo agora, quarta-feira, 9 horas da noite, como toda quarta-feira, sempre que possível, né? E o nosso assunto hoje é uma reflexão que nós vamos fazer sobre os autistas, tá? Então, essa reflexão sobre o autismo que eu considero extremamente necessária para que nós possamos tirar algumas dúvidas. Está se falando demais sobre o autismo, está se falando o tempo todo sobre isso. Vai haver um curso daqui a 3 semanas, nós daremos um curso dentro de uma pós-graduação sobre o autismo. Nós vamos falar sobre as terapias lá em Ilhéus, na Bahia. Tá? E ainda sobre o autismo, nesse sábado, nós estaremos falando sobre as metodologias educacionais para podermos incluir os autistas. Então, essa metodologia educacional vai ser feito lá na cidade de Jacobina, na Bahia, nesse sábado, durante todo o sábado. Quem quiser se inscrever ainda, dá tempo, é dia 31, de 8 às 18. O telefone é 74, que é o DDD de lá, 991341649. Isso em Jacobina, na Bahia, nesse sábado. Bom, o que nós vamos falar hoje é sobre o autismo em geral, tá? Então, é mais sobre essa dúvida que está havendo sobre as terapias, né? Modalidades terapêuticas, tipos de terapia, essa coisa toda. Nós precisamos tomar muito cuidado com tudo isso. Nós sabemos que o mapeamento genético do autista, que aliás hoje está em moda, mapeamento genético, né? Ele poderá nos mostrar qual o gene que está com alguma alteração. Isso é claro. Esse gene defeituoso vai ser o elemento indicador da patologia instaurada no paciente. Isso nós sabemos. Nós temos indicado, inclusive, para as famílias com boas condições financeiras que realizem tal mapeamento. Não que isso garanta a cura do seu filho, é bom saber. Mas para que se inicie, a partir dessa identificação, a busca por meio das redes sociais mesmo, tá? Inclusive Facebook, de comunidades que estejam enfrentando o mesmo desafio. Tá? Essa identificação do gene defeituoso vai mostrar o quê? O defeito a ser reparado. Mas não garante que já exista alguma indicação terapêutica para o caso. Por isso que só quem tem muito boas condições financeiras é que eu recomendo que faça isso, porque é muito caro. Eu não sei, estava em 20 mil, uma coisa dessa assim, estava muito caro. Pode ser que melhore agora não, daqui a alguns anos, devido à descoberta de um cientista brasileiro, um doutor em física, sobre o grafeno, a utilização do grafeno para o mapeamento genético. Então é bem possível que barateie bastante, ele acha que vai cair abaixo de $1.000, mas vamos ver. Bom, continuando sobre o mapeamento genético, segundo Alisson Muotri, que todos os meus alunos sabem quem é, em seu laboratório lá na Califórnia, e também segundo Karina Grise Oliveira, que meus alunos também sabem perfeitamente quem é, que trabalha lá no Hospital Albert Einstein, a terapia a ser buscada é a curativa, ou seja, segundo eles procuram a terapia curativa. Ou seja, aquela que vai permitir o reparo do gene defeituoso. Tá? Karina mesma já encontrou a chave para a cura de um gene desses, que é o TRPC6. Mas seus estudos, ainda em análise, podem significar realmente a cura para todo tipo de autismo provocado por esse gene, TRPC6. Lógico que são milhares de genes diferentes, tá? Mas já é um caminho. Na análise orgânica do transtorno do espectro autista, o gene defeituoso, ele se relaciona a uma porção de características que são encontradas nos autistas. É interessante a gente saber disso, tá? Para a gente ficar por dentro, porque a gente ouve falar autismo, e acaba ninguém sabendo direito o que é. E é tanta gente falando besteira por aí. Então, tem um gene defeituoso? Tem, tá bom, um gene defeituoso. E quais são as características ligadas a esse gene defeituoso? Reparem, ligadas, não quer dizer que o gene produz essas características ou se as características produzem o gene, ninguém sabe ainda. Mas estão ligadas o quê?
a permeabilidade maior que a normal das paredes do intestino. Então, todo autista, aquelas paredes do intestino são mais permeáveis. O que significa isso? As paredes do intestino deixam passar coisas que normalmente as paredes do intestino do não autista não deixam passar. Por isso que ele acaba absorvendo proteínas que não são boas para o organismo, porque a parede do intestino é permeável. Outra coisa que está ligada a esses genes é que existe uma alteração considerável no equilíbrio da população de bactérias do nosso sistema digestivo. Para quem não sabe, nós temos trilhões de bactérias no nosso sistema digestivo e elas são importantes para nós. Mas o autista tem uma alteração no equilíbrio delas, então tem uma desproporção que acaba prejudicando ele. Também existe no autismo uma outra coisa, tá? Um aumento considerável na proliferação de parasitas. Parasitas, vermes, diversos tipos de vermes, parasitas e tudo. Fungos, vermes, parasitas, tudo isso. Outra coisa, também está ligado a esse gene defeituoso a alteração na estrutura dos espinhos dendríticos nos neurônios. O que é isso? São as antenas de comunicação dos neurônios. As antenas de comunicação dos dendritos são a antena do receptora. Então, se as antenas estão com defeito, é por isso que não há uma comunicação neural perfeita no autismo, causando tudo aquilo que a gente já sabe, tá? Outra coisa, outra característica também importante desse gene defeituoso, existe uma redução nos níveis normais de vitaminas que são necessárias ao organismo do autista, de todos nós, né? E com isso o autista fica com menos vitaminas. E outra coisa super importante, também esse gene está ligado a uma presença de intolerância alimentar, principalmente intolerância ao glúten e à caseína. A caseína é uma proteína do leite. Todo mundo está acostumado à intolerância à lactose. O autista tem intolerância à caseína, é outra proteína do leite. Isso tudo que eu falei pode nos levar a entender que se nós editarmos aquele gene que está com defeito, nós vamos consertar o autista. Bom, essa na realidade é a busca de Alisson Moota, de Carina Grise Oliveira e de um monte de cientista que está aí trabalhando dia e noite para tentar entender e curar o autista de vez, tá? Mas para que nós possamos realmente fazer uma edição genética para curar esse gene defeituoso, nós vamos precisar dar um passo bem grande, um avanço bem grande nas pesquisas epigenéticas e nos processos de edição genética com aquela tesoura molecular CRISPR-Cas9. Quem está assistindo minhas aulas, quem assiste minhas palestras, já sabe que tesoura molecular é essa, né? Ou então na nova versão de edição genética que foi apresentada por aquele chinês He Jiankui, lembram dele? O chinês He Jiankui é aquele que editou 2 gêmeos na China que nasceram imunes à AIDS. Lembram? Ou seja, e que fez a besteira de apresentar isso numa conferência científica lá em Hong Kong e foi preso. Está preso até hoje. Mas só que para a gente ter acesso à técnica de He Jiankui, nós precisamos, primeiro, que ele seja libertado da prisão, que ele está preso numa universidade chinesa, tá? Ou que o seu estudo seja liberado para a comunidade científica mundial. Coisa muito difícil de acontecer, né? Acho que vai ser quase impossível. Tem gente querendo buscar ele à força. O pessoal de Dubai, ou seja, os cientistas de Dubai, já fizeram milhões de propostas, bilhões de dólares para levar ele para lá, mas a China não está nem aí. Agora, mas diversos cientistas, entre eles o próprio Alisson Moota, perceberam uma coisa interessante, que é bom nós refletirmos sobre isso, tá? Que é o seguinte, que mesmo sem intervenção medicamentosa, vários autistas reduziram seus sintomas de tal maneira e de forma espontânea, segundo eles, quando foi realizado o outro mapeamento genético, o gene defeituoso já estava corrigido. Ué, como isso? Como é que pode uma coisa dessa? Mas estava. Então a conclusão de Alisson Moota é que o defeito genético, ou seja, o gene defeituoso, não é permanente, é temporário.
Isso ele concluiu porque ele não acredita em nenhuma outra forma de terapia para o autismo, senão a medicamentosa, tá? Nós já temos uma opinião um pouco diferente. O que pode ser concluído dessa observação científica é que pode ter havido uma edição genética natural ou que o defeito do gene é uma consequência e não uma causa do TEA, né? Bom, mas existe muita coisa por trás disso, tá? Uma delas é que, pelo menos entre os autistas que nós estamos acompanhando e cujo tratamento é exclusivamente nutricional, lógico, depois da eliminação dos parasitas, complementação vitamínica e tudo mais, né? Houve uma clara redução dos sintomas. E isso aponta para a possibilidade de que o seu gene defeituoso não está mais defeituoso, só que a gente não sabe. Eu, pelo menos, não sei. Por quê? Porque essas pessoas que nós estamos acompanhando são pessoas de baixa renda. Então, não foi feito mapeamento genético anterior e nem agora, tá? O custo é muito elevado, né? Então, nós supomos, estamos chutando que o gene já está... O gene, se tinha defeito, não tem mais. Mas nós não vamos saber, no nosso caso, porque nós não temos verba para fazer isso e as famílias que nós estamos acompanhando são famílias pobres, né? Isso pode ser uma evidência de que o gene defeituoso estaria mais para consequência do que para a causa do autismo. Olha só o que a gente está chegando à conclusão. Mas cabe à ciência descobrir e publicar, tá? Nós só estamos observando e aguardando melhores resultados. Nós somos educadores, estamos observando o que está acontecendo com os autistas, tá? Então, o que é que nós sabemos até hoje? Nós sabemos que a cura por meio de medicamentos ainda não existe. Nós sabemos que a cura por meio da edição genética já existe. Karina, pelo menos, já conseguiu achar a hiperfluorina, que é a chave para consertar o gene TRPC6. Mas não foi testada em seres humanos, não foi permitida ainda. Mas a redução de sintomas por meio da eliminação dos parasitas, complementação vitamínica e dieta substituindo os nutrientes não tolerados pelo organismo, tem tido resultado bastante satisfatório e tem permitido pleno desenvolvimento intelectual, comportamental e emocional do autista. Isso está permitindo que a gente consiga desenvolver não só a sua intelectualidade, mas a sua autonomia, tanto pessoal como profissional. Isso é impagável, gente. Uma coisa dessa é formidável. Então, a gente conseguir uma coisa dessa, vale a pena, tá? Uma outra coisa que nós temos visto bastante, deixa eu ver quem está aqui. Elina Silva, Adriana Salles, tudo bem? Enéas, tudo jóia? Francisco Jóia, boa noite. Boa noite para todos vocês. Outra coisa importante, tá? É que, já que nós falamos que o principal para o autista é a parte da alimentação, a flora intestinal, etc., vamos falar um pouco sobre a microbiota intestinal, sobre o cérebro entérico e sobre o cérebro encefálico. Hoje nós não vamos falar sobre o cérebro cardíaco, tá? Porque meus alunos todos já estão cansados de ouvir eu falar sobre o cérebro cardíaco, que ainda não está nos livros de medicina. Agora o cérebro encefálico, o cérebro entérico, que já está, muita gente ainda não acredita, muitos médicos ainda não acreditam, né? Mas o que é isso que eu quero falar? Microbiota intestinal, cérebro entérico e cérebro encefálico. É o seguinte, que há estudos bem recentes que mostram que há uma troca de informações entre a microbiota intestinal. O que é microbiota intestinal? Aquele conjunto de bactérias que trabalha para a gente, para a nossa digestão. Então, uma troca de informações entre ela, a microbiota intestinal, entre o cérebro entérico e o cérebro encefálico. Então, essas três entidades ficam se comunicando. Parece que o equilíbrio orgânico psíquico da gente está ligado ao equilíbrio dessa relação. Quando essa relação entre os três está tranquila, nós estamos com perfeito equilíbrio orgânico e psíquico. Quando tem desequilíbrio nessa relação entre a microbiota, intestino e cérebro, ou seja, microbiota, cérebro entérico e cérebro encefálico, esse desequilíbrio tem um nome, chama-se disbiose, tá?
para os nossos amigos da biologia. Então, esse desequilíbrio está associado a diversos sintomas comuns do TEA, ou seja, do transtorno do espectro autista. Principalmente aqueles sintomas que são gastrointestinais. Então, isso mostra onde nós vamos atacar. É isso que é bom que todos os pais de autistas, médicos que estão tratando o autista, terapeutas que estão tratando os autistas saibam. Esse desequilíbrio tem sido associado inicialmente à presença de parasitas, vermes, que reduzem a eficácia do trabalho daquelas famílias de bactérias que são nossas amigas, né? E que estão no processo digestivo. Rapaz, tem parasita. Gente, tem parasita de todo tipo na nosso intestino. E é isso que nós temos que atacar. Então, a recomendação atual, pelo menos a que nós fazemos, né, para os terapeutas todos que estão tratando os autistas, é de inicialmente pesquisar a presença desses parasitas e eliminá-los, para em seguida recuperar a microbiota por meio de probióticos, pré-bióticos e também, lógico, uma alteração rigorosa na dieta. Super importante isso. Então, obviamente, algumas coisas aqui nós não vamos poder fazer, nem eu vou poder falar e meus alunos sabem por quê. Tá? Tem coisas que eu não posso falar na live, só posso falar em segredo numa sala de um curso ou de uma palestra, né? E eu tenho feito isso. E vou fazer de novo agora, sábado, lá em Jacobina, né? E daqui a 3 semanas em Ilhéus. Bom, então, o que é essa tal dessa microbiota intestinal? O primeiro enfoque, ao analisarmos uma criança com transtorno de espectro autista, tá? Deveria ser o estado dessa microbiota intestinal, já que ela é a parte mais importante no processamento dos alimentos. Nós somos aquilo que comemos. Nossos avós diziam isso. Os meus diziam, imagina de vocês que têm a minha idade. Então, nós, da minha idade, que são avós de muitos de vocês agora, já ouvimos dos nossos avós. Tá? Nós somos aquilo que comemos. Nada mais certo do que isso. Gente, isso aí é óbvio. A gente sabe disso tranquilamente. Então, se nós somos o que comemos, significa o quê? Deixa eu ver quem está aqui agora. Rosângela Pereira, boa noite. Renéias. Vislumbre do mapeamento mais acessível me faz temer a ela. Gata. Ah, é, certo. Deise, obrigado. Então, é isso mesmo, Renéias. Então a microbiota, tá, é super importante. Nós temos que tratar com carinho ela. Eu falei de probiótico e pré-biótico. Probiótico todo mundo sabe o que é, né? São os iogurtes, coalhadas, etc, né? Agora, pré-biótico é mais eficaz ainda que o probiótico. São alimentos que a gente come e alimenta a nossa própria flora intestinal, então faz com que ela se reproduza. Então nós aumentamos o número de nossas bactérias positivas, alimentando as nossas próprias bactérias. Nós não estamos botando bactérias de fora, tá? Nós estamos alimentando as nossas. Bom, então, o que nós precisamos? Nós precisamos alimentá-las porque elas são os elementos principais para a quebra das proteínas que não devem ir para a corrente sanguínea. E olha que no autista isso é importantíssimo. Lembra que eu falei no início que a parede do intestino do autista é super permeável? Então qualquer coisa passa para a corrente sanguínea. No não autista não passa. Então é muito mais seguro, tá? Bom, tudo começa na formação dessa microbiota, no momento do nascimento. Olha para onde a gente vai. A gente vai agora para a prevenção contra o autismo. Por meio de quê? Olha só, vários estudos, tá, já publicados nas revistas especializadas, quem quiser referência eu dou, de que crianças nascidas em parto normal apresentam uma microbiota muito mais rica do que as crianças que nasceram de parto cesárea. Por quê? As que nascem em parto cesárea nascem com a sua flora intestinal limpinha, não tem quase nada lá. Já as que nascem de parto natural já tem uma microbiota bem pronunciada, bem rica e que já protege essa criança muito mais do que aquela que nasceu de parto cesárea, tá?
Então, isso significa que a criança de parto normal tem muito menos propensão ao desenvolvimento de alergias e intolerâncias alimentares que a outra que nasceu de parto cesárea. Na microbiota normal, a gente encontra em mais quantidade os bacteroidetes, firmicutes, que são lactobacilos, né? Clostridium, enterococcus, bacteroides e toda aquela gama de bactérias super necessárias a nós. O que essas bactérias fazem? Elas degradam as fibras que não devem ser digeridas. Então, elas fazem parte da nossa digestão e servem também como proteção contra as bactérias que trazem problemas patológicos. Então, as nossas bactérias nos protegem das outras bactérias. No autista, no entanto, a flora intestinal é alterada. A gente já comentou sobre isso, né? Há uma desproporção entre lactobacilos, bacteroides, clostridio, etc. E a atividade dessa desproporção acaba gerando alguns ácidos graxos, principalmente um, que é o propionato, que modula a expressão do gene que é relacionado ao autismo. Então, ou seja, o autismo acaba mudando as famílias das bactérias. E as famílias das bactérias acabam aumentando os sintomas do autismo. Tá? Então, essa relação entre a flora intestinal e o autismo acabou estimulando a comunidade científica a se voltar para a relação entre o cérebro entérico e o cérebro encefálico. Isso não era visto até há pouco tempo, agora já está sendo visto. Tá? Oi, Vitor Monteiro, tudo bom? Estava pensando em você hoje, vendo algumas fotos suas aí em Ipixuna do Pará. Breve estarei aí com vocês. Então, esse é o detalhe. Tá? Por isso que eu queria fazer essas reflexões com vocês, para que nós possamos estar pensando o autismo o tempo todo, porque está aumentando tanto, mas tanto, o número de crianças autistas, que nós temos que tomar providências. Nós temos que, pelo menos, entender sobre o autismo. Tá? Porque quanto mais nós entendemos sobre o autismo, mais nós vamos ajudar essas crianças e salvar essas crianças, né? Que é o mais importante. Né? É importantíssimo a gente tentar salvar essas crianças o mais rápido possível. Né? Então, vocês viram, tudo é na parte do gastrointestinal. Tudo começa ali. Olha que eu não falei até agora em problema neurológico nem psiquiátrico. Não falei em risperidona, rivotril, metilfenidato, em cloridade de fluoxetina. Não falei nada disso, porque nada disso é para entrar agora. É para entrar depois. Certo, Vitor? Eu sei que você está me esperando. Eu estou doido para ver vocês todos aí. Aí, Ipixuna do Pará. Tá? Primeiro eu vou voltar ao Rio Grande do Sul, que eu estou sério de compromissos lá. E em seguida marco a viagem aí para Ipixuna do Pará. Ó, o trato gastrointestinal. Eu sei que hoje estou falando muito sobre o autismo, né? Mas é bom que a gente saiba alguma coisa sobre isso, né? E eu faço questão de falar para vocês a hora que vocês quiserem sobre isso, para que a gente possa entender melhor, né? As manifestações gastrointestinais do autista apavoram os pais, as famílias todas, mas não tem nem dúvida, né? Então, o que acontece? O TGI, que é chamado, né, o trato gastrointestinal do autista, ele não funciona adequadamente, por causa da permeabilidade das paredes do intestino, que deixa passar as proteínas que são inadequadas, né? Tanto a permeabilidade das paredes como a inflamação da mucosa intestinal estão relacionadas à ocorrência de uma porção de manifestações gastrointestinais, tá? Que é dor abdominal, diarreia, distensão gasosa, aquele troço todo que as mães de autistas estão cansadas de saber. Mas olha só, vários trabalhos têm sido publicados e várias observações têm sido feitas, inclusive por nós mesmos, não como médico que nós não somos, mas como professores observando os alunos nas escolas, que uma dieta sem glúten e caseína, como eu falei, é aquela proteína do leite, né? Reduz essa permeabilidade intestinal e está relacionada à memória no TGI, ou seja, no trato gastrointestinal. Então, quando as pessoas dizem que dieta nada tem a ver com autismo, é bom que a gente perguntar a essas pessoas se sabe ler
e mandar todos os 33 mil artigos científicos publicados ligando as dietas ao autismo. Tá? Bom, então a dieta sem glúten, tá? Sem glúten e caseína, né? Sem esses dois. Depois de você fazer uma dieta rigorosa, sem glúten e caseína, 60 dias, só em 60 dias você já vai ver um resultado espetacular, porque ela tem mostrado uma redução acentuada nos sintomas do TEA, mas nós não temos conhecimento. É o seguinte, se são essas alterações no processo gastrointestinal que provocam o autismo, ou se é o autismo que provoca tais alterações. Por que a gente não consegue descobrir isso? Porque o que nós estamos vendo nas nossas observações é o seguinte, e eu gostaria que todos observassem, para que a gente possa trocar ideias sobre o assunto. O que eu observo, meus professores e os diretores dos colégios que a gente orienta observam, é o seguinte, que os alunos que estão com essa dieta sem glúten e sem caseína rigorosa, e para isso a gente precisa treinar os avós, não é só os pais não, porque a dieta tem que ser uma dieta da família, senão não funciona. E os avós têm que ser treinados, porque senão, se a criança passa um fim de semana na casa dos avós, come tudo que não pode. Então, uma dieta rigorosa de 60 dias, mas desenvolve esse aluno vira praticamente um aluno neurotípico. Eu estou falando neurotípico porque agora é moda, né? Não pode falar normal. E ele começa a ter uma facilidade, nós começamos a ter uma facilidade de desenvolvê-lo intelectualmente, de desenvolvê-lo emocionalmente, de desenvolvê-lo comportamentalmente. Então, só tem um detalhe. Quando ele interrompe a dieta, ou seja, passou o fim de semana na casa da avó, meu Deus do céu, sofre uma regressão total. É por isso que eu digo que até agora nós não sabemos quem é que provoca quem. Porque a gente sabe que tem um gene defeituoso. Aí a gente faz a dieta. Ele fica quase perfeito. Interrompe a dieta. Ele volta, ele regride. Então, não temos condição, pelo menos nossa competência de análise não chega ao ponto de definir quem é quem aí nessa história. Né? Não fazemos a menor ideia, não temos como saber, por enquanto. Né? Quem é que está aqui? Oi, Valzinho Oliveira, Lorena Alcântara, boa noite. Então nós não sabemos ainda, não temos condição de saber. Mas vamos correr atrás disso, né? Bom, uma coisa interessante nós sabermos em relação a... Muita gente me pergunta sobre a intolerância alimentar. Sim, a intolerância alimentar é uma coisa importantíssima, é diferente de alergia. Alergia e intolerância são duas coisas diferentes, tá? Mas em outra oportunidade nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso, já que agora nós temos que... Está quase terminando, nós só temos meia hora agora de programa, né? E eu gostaria de lembrar vocês todos que... Deixa eu ver se está aqui. Isso que eu falei. Que nesse sábado ainda dá tempo de quem quiser se inscrever para Jacobina. Quem estiver nas proximidades de Jacobina, nesse sábado eu estarei lá, aqui na Bahia, conversando sobre, ensinando a criar metodologias educacionais responsáveis, que naturalmente são metodologias educacionais inclusivas. Vocês vão ver como é fácil, como é tranquilo, como o professor fica tranquilo em sala de aula, ensinando a todo mundo. Então, basta telefonar para DDD 74, tá? E o telefone é 99134 1649. Repetindo, DDD 74 99134 1649. Então, eu estarei lá em Jacobina nesse sábado, ensinando a criar metodologias educacionais inclusivas com base em todas as metodologias já existentes, tá? Mas um desenvolvimento com base em Pichon-Rivière e em algumas escolas de multisseriadas. Mas vocês vão ver como é fácil, como é tranquilo trabalhar numa sala com alunos de diferentes níveis, sem se estressar, garantindo a aprendizagem de todo mundo, tá? E garantindo o desenvolvimento de todo mundo e conseguindo avaliar todo mundo todo dia. Vocês vão pensar que é milagre, né? Não, basta ir lá. Vamos aprender essa metodologia, tá? Ok?
Bom, gente, um forte abraço para todos vocês. Nós estamos encerrando hoje, que o nosso programa agora é só meia hora. O nosso programa volta na quarta-feira da semana que vem, às 21 horas. E nós temos tentado também fazer um programa no final da tarde, início da noite de domingo. Mas no domingo passado nós estávamos em Itabuna e a internet do hotel impossibilitou a nossa live. Nesse próximo domingo nós estaremos ou em Jacobina ou em Salvador, mas possivelmente nós já teremos a nossa live do pôr do sol de domingo, porque tanto na minha residência, tanto em Salvador como lá no hotel Fiesta, lá em Fiesta Park Hotel em Jacobina, a internet é muito boa, ok? Então, um forte abraço para todos vocês e até a próxima quarta-feira, tá? Até lá, então.